Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas a pergunta que não quer calar: como um cristão deve iniciar um relacionamento? Orar para namorar? Não orar, somente escolher? Isso é uma dúvida muito frequente no meio da nossa juventude, principalmente. Você com certeza já teve essas dúvidas em algum momento da sua caminhada. E acontece que muitos jovens fazem um esforço muito grande para ter uma santidade dentro de um relacionamento. O que esquecem é que a santidade, ela deve vir antes da relação. Olha, eu não quero te desanimar, mas não adianta nada você viver no pecado e resolver parar apenas quando conhece alguém, porque o seu relacionamento não vai mudar isso. Você tem que mudar isso antes de entrar no relacionamento. Você pode conhecer uma mulher ou um homem de Deus, mas nada disso vale se você não respeita a sua família, não respeita a sua liderança, não respeita seus amigos. Porque o verdadeiro cristão, ele é conhecido pelos seus frutos. E isso não vai mudar quando você decide colocar uma aliança no dedo de alguém, ou então decide orar com alguém. Tá bom, Esther, onde é que você quer chegar com isso? Calma. O que eu quero dizer é que antes de você se relacionar com alguém, você precisa se relacionar com Deus. Pode parecer apenas que eu estou falando óbvio, mas tem muita gente que precisa resolver isso na sua vida. Básico que muita gente esquece. E se pra você isso é um desafio, se pra você não é o suficiente, eu tenho que te informar. Você precisa rever muita coisa na sua vida. E tá tudo bem, porque a gente não nasce sabendo. O namoro não é uma prioridade da vida cristã. Jesus é. Quando você entra numa relação, a pessoa ela tem que entender que a prioridade da sua vida é Cristo, sabe? Ela tem que olhar pra você e entender que você ama Jesus acima de todas as coisas. Acho que você já entendeu isso e eu acho que você já ouviu isso de muita gente. Mas tendo isso em mente, qual é o próximo passo? Para início de conversa, eu quero te dizer que Deus ele não é limitado às nossas concepções. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele não pode ser colocado dentro de uma caixinha e fazer aquilo que a gente acha que é certo ou que a gente quer que ele faça. Ele é Deus. O que Deus fez na vida de José foi totalmente diferente do que Deus fez na vida de Davi, do que Deus fez na vida de Moisés e por aí vai. São diversas histórias, diversas maneiras individuais que Deus agiu na vida de cada um. Só que tem algo em comum. Todas elas, Deus foi Deus. Existem pessoas que iniciaram um relacionamento através da oração, com santidade, com muito esforço, e deu certo. Já outras não. Outras resolveram fazer suas próprias escolhas, e também deu muito certo. Bom, já outras também nem tanto. O meu questionamento para essa questão é: depois da oração, depois de uma confirmação, e não deu certo, o que as pessoas fazem com esses questionamentos? Será se elas culpam a Deus como Adão fez? Será se elas realmente têm a maturidade de entender que cada um tem o seu papel e que nem tudo depende dele? Escolher a pessoa com quem você vai se casar, eu arrisco dizer que é uma das maiores responsabilidades da sua vida. Eu sei que é difícil de admitir, mas muitas pessoas colocam essa responsabilidade no colo de Deus por puro medo. Medo de escolher errado e não saber o que fazer, medo de tomar as piores decisões, medo de só errar. Quantas vezes eu disse que eu não sabia escolher, então eu orava pelas motivações erradas, sabe? Você tá dizendo que é errado orar? A Bíblia me dá poucos casos da interferência de Deus, da intervenção de Deus na vida das pessoas. Um exemplo disso foi Abraão e Sara. Mas isso não é regra, mas também não significa que ele não pode fazer. Afinal, ele é Deus. Tá bom, mas então o que eu devo fazer? Orar sem cessar. Sabe qual é o perigo de você orar a Deus pedindo uma confirmação, pedindo uma resposta? É que durante esse processo, você já está envolvido emocionalmente. Porque você conhece, você cria expectativas, você tá ali se envolvendo, conversando, conhecendo. E só por último você decide orar pedindo uma resposta a Deus. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos orar sem cessar. No vídeo, quando eu disse que antes de ter um relacionamento com alguém, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, a oração ela pode ser feita de diversas maneiras. Nós devemos orar pedindo a Deus para guardar o nosso coração. Nós devemos orar pedindo a Deus discernimento do Espírito, sabe? E nos aproximar de pessoas certas, e não de qualquer pessoa que aparece. Afinal, você é príncipe e princesa do Senhor, você não é qualquer um.
Tá bom, Esther, mas qual é o problema de já estar envolvida e pedir a resposta a Deus? É que estando envolvida, suas emoções estão envolvidas. E as chances de você confundir elas com a voz de Deus é muito grande. É muito fácil você já estar lá toda apaixonada, sem conseguir observar os defeitos daquela pessoa e observar só qualidades, qualidades e qualidades. E quando você vai orar pedindo a Deus uma resposta, tudo que você consegue ouvir é um sim. Não porque Deus te disse sim, mas porque as suas emoções te cegaram a ponto de você só ouvir um sim. Aí sabe o que acontece? Você entra dentro de uma relação que te destrói e você vai culpar a Deus. Porque a primeira pergunta que você vai fazer é: Deus, se essa pessoa fez tudo isso comigo, por que o Senhor confirmou? E será se Ele realmente confirmou? A sua vida de solteiro é uma das fases mais importantes da sua vida. E nela, você tem tempo para buscar a Deus. Você não precisa ficar dando satisfação. Você não tem um tempo extremamente limitado. Você tem a sua vida. Então aproveite isso e use ela para poder orar e buscar ter um relacionamento íntimo com o Pai. Eu sei como é difícil ouvir isso. Porque teve fases na minha vida que eu também queria muito ter um relacionamento. Teve fases na minha vida que eu simplesmente não queria ouvir essa coisa de aproveita a sua vida, vai viver. Não, eu só queria ter alguém do meu lado. Aproveita a sua vida com Deus, crie intimidade com Ele. E se um dia você conhecer alguém que desperta em você um interesse, ore. Mas ore pedindo a Deus que mostre quem essa pessoa verdadeiramente é. Não ore pedindo a Deus um sim ou não. Ore e peça a Deus uma ação. Deus, me mostra quem essa pessoa é em ti. Porque a gente não consegue ver aquilo que Deus pode ver, aquilo que Deus consegue ver. Então use isso a seu favor, porque Deus, Ele vê tudo. Não coloque os seus pés pelas mãos. Você não precisa. Quando você tem intimidade com Deus, você não precisa perder tempo para a pessoa falar: ai, vamos orar? Não, cara, ore você, tem uma vida de intimidade com Deus. Se você é uma mulher de oração, peça ao Senhor que te apresente um homem de oração. Se você é um homem de oração, peça ao Senhor que te apresente uma mulher de oração. Porque a oração é a base de tudo na nossa vida. Precisa ser o centro, a nossa vida com Deus precisa ser o centro, sabe? Não adianta nada você conhecer uma pessoa que ora e você não consegue nem falar com Deus antes de dormir. Deus vê coisas que nós não somos capazes de ver. Então use isso a seu favor e ore pedindo ao Senhor uma ação. Peça que Deus te mostre. Deus é o Deus que sonda os nossos corações e examina as nossas mentes. Então, Ele sabe aquilo que vai te acrescentar e aquilo que não vai. Deus sabe aquilo que passa na mente e no coração de cada um. Então eu te digo, tem forma melhor de descobrir isso se não falar com o Criador, com o seu Pai? Nós temos vivido um tempo onde a nossa geração tem corrido contra o tempo, tem mendigado amores, quando o amor deu a vida do seu único filho numa cruz para morrer por nós. Você não precisa se humilhar, você não precisa correr atrás daquilo que não sabe amar. As pessoas podem dizer que não, que nós escolhemos, mas o que eu acredito é que Deus tem algo lindo para você. Mas se você não acreditar nisso, você vai continuar quebrando a cara. Desculpa. Quando nós temos intimidade com Deus, Ele fala conosco. Você não precisa ir ficar buscando resposta no Google de forma mística. Ele vai falar com você, Ele fala com você. E eu sei que quando começamos a buscar por isso, maior é a concorrência. E eu não encaro isso de uma forma negativa, afinal, quando nós estamos escondidos, só há uma maneira de ser encontrados. É quando uma pessoa também se esconde no mesmo lugar que você. Um homem ou uma mulher só vai saber amar você quando amar a Deus sobre todas as coisas, quando aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E isso também requer oração, porque o nosso amor é falho. Nós não aprendemos sabendo amar. Até para isso nós precisamos de Deus. Peça ao Senhor que te direcione a fazer boas amizades. E não tenha pressa. Você não precisa atropelar as etapas, que é conhecer, ter bons laços de amizades, namorar, noivar, casar. Essas coisas não caem do céu. E mesmo que Deus prepare com as suas próprias mãos para você, essa pessoa não vai chegar num domingo de manhã e dizer assim: oi, eu sou seu prometido, tudo bem? Vim aqui, olha, tô aqui. Você orou, eu estou aqui. Não, são etapas.
Você precisa interagir, você precisa conhecer, você precisa conversar. E eu sei, talvez você esteja pensando assim, meu Deus, eu tô ferrado, porque eu sou totalmente introvertida e antissocial. Eu te entendo, mas tudo tem seu tempo determinado. Isso só vai acontecer quando esse tempo chegar. Mas esteja sempre com seu coração em Deus. Respeite seus amigos, respeite seus processos, respeite seus limites. Se respeite. Eu não acredito que alguém vem para consertar aquilo que está quebrado. Então peça a Deus que conserte tudo que foi quebrado, porque Deus sabe a importância disso no futuro. Tem coisas que você simplesmente ignora, mas Ele se importa. E não dá pra esperar sentado. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu preparei esse vídeo com muito carinho. E se vocês gostaram, vocês já sabem o que fazer. Um beijo e até o próximo vídeo.